Como joga Zé Lucas, a nova promessa do esporte e do futebol brasileiro? Visão para Jogo está de volta, eu sou o William Borges, Zé Lucas é o nome da vez. Não estou com essa camisa da Seleção Brasileira à toa aqui não. Volante moderno, muita promessa, promete muito, estou com o Matheus Santana. Estudou sobre o jogador e já adianto que num esporte que não vem tão bem esse ano, mas tem muito destaque e já surge muito interesse europeu, inclusive. Zé Lucas tende a se tornar uma realidade. Esse é um jogador para ficar de olho mesmo, viu? É uma promessa espetacular do esporte, 17 anos já se afirmando na equipe principal nesse momento difícil, né, que o esporte está vivendo na Série A. E a gente, até para contar um bastidor, né, a gente já estava preparando esse material porque é um menino que nos chama a atenção já há um bom tempo. A gente já está acompanhando o trabalho do Zé Lucas. Mas pelo momento não ter sido tão bom, a gente acabou segurando. Agora a gente fez essa análise muito mais atualizada, porque depois dessa partida contra o Grêmio, que ele foi muito bem também, por sinal, a gente teve que trazer o Zé Lucas aqui em pauta, porque é um cara que, não à toa, né, Seleção Brasileira de Base, atrai interesse do futebol europeu e, cara, no time do esporte com 17 anos, você vestir a camisa nesse momento, você tem que ter uma personalidade gigantesca. E estamos falando de futebol europeu, prateleira alta. Futebol europeu. Alta. Não estamos falando de mercado alternativo, estamos falando de grandes times que já sondaram o jogador. Russo, né? Isso, estamos falando de Barcelona e outras equipes. Assim. Exatamente. Mas antes disso, queria pedir para a galera, torcedor do esporte que está aqui, o momento está melhorando, o esporte conseguiu a primeira vitória. Acompanha o nosso canal, curte, compartilha, divulga com os amigos, que isso é extremamente importante para a gente. Temos um plano de membros aqui, caso queira nos apoiar. E tem uma playlist do esporte, só com vídeos do esporte aqui, se você quiser dar uma olhadinha ali. Fica bem interessante pra gente. O último foi sobre a grande vitória do esporte contra o Grêmio, tá? Então agora a gente traz a análise do Zé Lucas. Sem mais delongas, tá? Vamos falar desse enorme talento, porque ele é um jogador moderno, tá, Will? Ele é um cara que defende. Volante moderno, né? Você vê ele em vários momentos dentro da área, domínio no peito, aquela quebrada esperta e sempre no pé do companheiro, tá? Ele sempre... O que me chama a atenção, cara, ele é um cara que se posiciona bem, que tem muita personalidade, muita atitude, o gesto técnico dele é muito bom, tá? Você percebe aqui como ele se posiciona bem, né? Você vê que ele sempre procura esse espaço para receber com um pouco de tempo para conseguir fazer uma virada, para dar um passe interessante. Tecnicamente ele é muito bom. Cabeça erguida para fazer o lançamento, acerta a bola longa. E cara, assim, ele consegue ser muito influente nesse time do esporte muito cedo. Nessa que ele acaba dominando uma bola e sem ela cair ele já dá um voleio para frente, né? De novo, tá? Uma situação onde volta ele vem... esse lance ali, Matheus. Esse é legal, tá? Deu pouco destaque para esse lance. Porque você percebe ele fechado por 3. Fechado por 3 e vindo fazer essa saída de bola, né? Assim... Para você vir buscar a bola em vários momentos, você tem que ter essa personalidade. Fala, cara, eu vou receber essa bola, eu vou direcionar para onde vai essa jogada. O Zé Lucas, com 17 anos, já tem isso assim como um expoente do jogo dele, muita personalidade. Cercado por 3, já dá um domínio, já dá o primeiro drible, já ameaça que vai para um lado, vai para o outro e vira de esquerda essa bola aqui para o jogador que estava ali projetado, né? Então, assim, é um cara que tem muito recurso, né? Tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, ele usa com muita facilidade. E consegue atuar até como um segundo volante, consegue atuar como um terceiro homem, consegue vir buscar essa bola na construção. Ele é multifuncional ali na volância. Exatamente. Você vê como a formação dele foi precoce, né? Porque ele já faz tanta coisa com 17 anos, cara. É um negócio inacreditável, tá? Nessa ele tá numa sobra, toca de primeira, depois se posiciona bem, faz uma boa virada. Então, cara, ele bate muito bem na bola também, sabe? Cada vez ele... Tudo bem. No começo da passagem dele pelo profissional do esporte, ele teve alguns erros técnicos. Agora, em 6 meses, ele já é outro jogador, cara. O quanto ele evoluiu. No futebol profissional é impressionante. Aqui mais uma situação onde ele recebe uma bola, tá? Rapidamente. Recebe uma bola aqui procurando esse espaço, mas você vê que tem um marcador já colado nele. E ele consegue dominar bem e já sai em velocidade. E assim, condução boa, abre bem o jogo, infiltra na área, aquilo que a gente falou. Defensivamente, ele estava lá junto com os zagueiros no outro lance para recuperar essa bola. Aqui, fazendo o ataque, ele também sempre pisa na área e tenta fazer um gol. Ainda não fez o gol com a camisa profissional do esporte, mas está em busca. Cedo, tá maturando. Aqui uma jogada, mais uma vez, onde ele está pressionado, dá uma caneta e faz uma boa abertura. Então, assim, precisou de algum recurso também, um drible, alguma coisa, ele consegue. O que me espanta é que ele não fica pressionado com mais jogadores na marcação. Você mostrou um lance de 3 marcadores, você mostrou agora um lance de 2 marcadores e até na fase ofensiva, e mesmo assim ele consegue sair dessa pressão. Exatamente. Aqui mais um lance que representa bem o que você está falando, tá? Pressionado. Ele vem, dá essa opção, uma tabelinha simples, já solucionou o problema para o companheiro dele.
Então, ele é um cara que facilita o jogo também para a sua equipe, né? Se vê o posicionamento dele, uma boa leitura para marcar, quando ele recupera, ele já dá uma dinâmica e, de novo, que a gente Continua quer destacar. andando, né? Continua andando. Dá essa opção na frente. E essa jogada também é uma das várias, né? Que ele pisa no campo adversário, que ele vai dar essa opção mais à frente. Você vê que o Wagner Leonardo tá com ele, a defesa do Grêmio tá ali e ele tá em cima, né? Ele tá à frente do Derek Lacerda nesse lance, que é o centroavante, por exemplo. Exatamente. Então, assim, veio da opção por um lado, não recebeu, continua flutuando, vem e de novo faz uma tabela. Então, ele tá o tempo inteiro ali participando de jogo, cara. E essa questão da personalidade me chama muita atenção para um cara de 17 anos. Mais uma vez, condução de jogo, toca a bola, já infiltra. Então, assim, várias situações que a gente traz para mostrar como ele é influente, tá? Porque você ter um jogador que recebe essa bola e que entrega ela em melhor condição mais à frente do campo... E não se apavora. Fundamental. Aqui uma roubada de bola e ó, o sprint que ele dá, né? Mais uma situação. E que a transição foi muito utilizada pelo Sport nesse jogo, inclusive, né? O Sport criou várias chances assim. Exatamente. Aqui uma situação onde ele está na marcação, ele dá um salto aqui, ele vê essa possibilidade de pressionar, de novo, salta e volta. Muito bem posicionado, uma boa leitura de jogo. Saltou e corrigiu para a linha dele, né? Corrigiu Exatamente. o posicionamento que ele tinha que estar. Mais uma situação onde ele recebe essa bola no meio, e claro, no meio campo é o lugar onde você mais é pressionado, por todas as áreas, né? Naturalmente. E aqui ele tem uma leitura muito boa, porque ele já enxerga essa marcação vindo e ele já domina tirando. E aí ele ganha esse espaço, consegue conduzir bem, toca a bola e de novo, continua andando, se posicionando para receber essa bola novamente. Você vê que ele vai receber de novo, tá? Que no movimento corporal do primeiro lance, ele ganhou o campo, né? Ele tirou o defensor e ganhou o campo para continuar jogando. Então, assim, essa maturidade dele, cara, essa inteligência para se movimentar, chama muita atenção. Aqui, de novo, ele estava aqui, dá uns passinhos para trás, já recebe essa bola com campo, com oportunidade, e olha a bola que ele vai colocar. Ele poderia ter colocado essa bola aqui ou ter colocado onde ele colocou. Também foi um belíssimo passe, tá? E mais uma chance que ele criou para o Sport. Ele me enganou nesse lance, né? Te enganou. Me enganou também. Aqui pela Seleção Brasileira de Base, cara, dá uma olhada no gesto dele. É o mesmo que a gente vê em outros lances, tá? Ele faz essa pressão, ele salta para fazer essa marcação mano a mano, rouba muito fácil e dá um passe de esquerda. E olha o passe que ele... A perna ruim. Né? Na perna ruim. Olha o passe que ele encontra ali, né? Muito legal, cara. Então, essa capacidade dele de recuperar bem a bola e de ligar rapidamente, né, para o companheiro para conseguir criar uma chance de gol, né? Mais uma oportunidade. Aqui a gente já entra um pouquinho em questão de finalização, né, para mostrar como nesse aspecto ele ainda tem que evoluir, tá? Mas é normal. Aqui nessa jogada contra o Juventude, por exemplo, tem uma pressão no Sport, um erro do Juventude, ele sai na cara do gol e acaba não finalizando tão bem. Mas esse é um aspecto com 17 anos. 17 anos, se ele não tivesse ponto a ser melhorado, Exatamente. Ele era o Ronaldo Fenômeno. Ele era o Ronaldo Fenômeno, era o Messi e por aí vai, né? Mas ele é muito bom, muito inteligente e se coloca em condição, né? Isso é importante. Tá ali esperando essa bola e aqui ele finaliza bem, tá? Obriga uma defesa muito boa do goleiro do Vitória. Aqui mais uma situação onde ele está na posição dele, quando ele vê que essa bola vem para o lado dele, ele já levanta a mão, já pede essa bola, dá uma boa virada e depois ele vai continuar andando naquela melhor característica que a gente falou. Um cara que constrói o jogo e que também tenta finalizar essas jogadas. Tá? Constrói e continua andando, constrói e continua andando. Então, uma característica de um jogador moderno, um jogador box-to-box, é que ele dá um drible bem legal, até desconcertante, e aí esse chute é desviado e por pouco não entra para fazer o primeiro gol dele com a camisa profissional. Então, assim, é um vídeo para a gente apresentar o jogador, porque no esporte ele já está fazendo muito barulho. Já chamou a nossa atenção aqui. Chamou a atenção no futebol europeu, tá todo mundo de olho nele. Essa camisa da seleção brasileira não é à toa, ele já tem passagem por seleção de base. Então, assim, é um talento muito grande que merece o nosso destaque. Um talento do futebol nordestino, que vai ganhar cada vez mais destaque no futebol brasileiro e internacional. E está se destacando num esporte que não vem bem. Essa é a questão. Que se você pega um time que está entre os primeiros, que está muito mais organizado, facilita muito mais. Você pega o contexto do esporte que não está bom, né? Tem melhorado agora com o Daniel Paulista, e mesmo assim ele tem se destacado. E com essa melhora com o Daniel Paulista, ele também melhorou. O que a gente brincou do que ele já evoluiu. Então, cara, é uma promessa, tá? É uma promessa. Acho que ainda vamos ouvir falar bastante de Zé Lucas. Mais alguma coisa para acrescentar? Não tem nada para acrescentar, só para a gente ficar de olho, para a gente acompanhar a evolução dele, porque, cara, do jeito que ele tá jogando, a gente vai ter que fazer outro vídeo muito em breve, viu, Will? Para atualizar aí esses lances dele. Tá? E faremos sem problema algum. Faremos sem problema algum. E você, torcedor do esporte, o que tem achado das atuações do Zé Lucas? O que acha dele? Acha um baita talento? Acha que vai render bastante dinheiro pro esporte? Deixa seu comentário aqui, deixa seu comentário sobre a nossa análise também. E mais uma vez peço para você que curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo, se inscreve no canal, que isso é extremamente importante para nós. É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.